Nós nos importamos com você. E aí você que já veio na quarta-feira passada, nós falamos sobre administração financeira. Sim, nós entendemos que esse assunto é muito importante para a sua vida, é muito importante para você. E aí falamos só um pouco do que comentamos na quarta-feira passada, onde ele trouxe essa palavra aqui. Nós entendemos que por causa da má administração financeira, quantos lares estão sendo destruídos, quantas pessoas vivem com a alma, né? Ou seja, com ansiedade, quantas amizades destruídas por causa do dinheiro, pela má administração ou por um valor anormal do que é realmente dinheiro. Essa área é importante para você, porque... E nós entendemos que é importante esse assunto para você, porque você já pensou você administrando bem suas finanças? Já pensou você tendo saúde na sua vida financeira? Já pensou qual é o nível, aonde você estaria se realmente isso na sua vida fosse um assunto que você diz assim, não, isso aqui está bem na minha vida. Quem sabe você está dizendo assim, não, pastor, a administração financeira não é um assunto muito bom para mim, não, porque, assim, eu administro bem minhas finanças. E será que você não poderia fazer melhor? Será que você não poderia também ter uma melhora com relação a isso? Será que você não poderia ter uma visão muito mais ampla? E aí eu fecho esse assunto usando a frase do Andy Stanley, é um livro que nós estamos lendo aqui na igreja. Ser rico não é aquilo que nós temos, mas ser rico é o que nós fazemos com aquilo que nós temos. Então é justamente esse assunto, o que nós fazemos com aquilo que nós temos, que nós vamos dar continuidade nesta quarta-feira. Só mais um ponto, deixa eu tocar, por favor, me permita tocar um ponto, né? Na quarta-feira passada nós falamos muito na questão das entradas, ou seja, nós sermos diligentes, ganhadores, ou seja, nós aumentarmos o nosso valor no sentido de sermos mais profundos, como a Bíblia fala, que os planos diligentes sempre darão certo, os planos da pessoa diligente sempre terá bom êxito. Na palavra diz que o diligente sempre será colocado em um lugar de honra. Falamos sobre entradas, falamos sobre generosidade, falamos também de sermos poupadores, ou seja, sábios poupadores. E hoje nós vamos falar sobre saída. Tem uma frase que a gente usa aqui na igreja, é o seguinte: Deus tem sido fiel nas entradas. Gente, Deus tem sido fiel nas entradas. No sentido de Deus tem dado inteligência para você, Deus tem dado capacidade para você, você sabe que Deus tem sido fiel. Deus nunca fechou a torneira dele. Um amigo meu diz o seguinte: imagine, se o ar pertencesse a uma empresa, quanto seria para eu e você a gente respirar? Graças a Deus que o ar que a gente vive, Deus dá de graça. Deus tem sido fiel para com as nossas vidas. Então, se Deus é fiel e tem sido fiel nas entradas, nós precisamos administrar o que, gente? Saída. Quem sabe a resposta para a sua vida nessa área é administrar bem as saídas. Administrar bem as saídas. O seu problema, quem sabe, não é ganhar mais. O seu problema, quem sabe, não é ter mais. O seu problema é gastar menos. O seu problema é administrar. A outra coisa, antes da gente entrar realmente profundo nesse estudo, é que, se você for pensar também, quando a gente fala de saída, quando a gente fala de saída, as saídas sempre vão mostrar o nosso coração. As saídas vão mostrar o nosso coração. Vai mostrar realmente quem nós somos. Esse assunto é importante
porque nós entendemos isso para você e eu quero que você possa abrir o seu coração. Então vamos lá, gente. Hoje, duas coisas e a gente completa essa questão de administração financeira. Primeiro, seja cauteloso o devedor. Como você vê as dívidas? Eu costumo dizer que dívida deveria ser demônio, mas não é. E seria mais fácil dívida ser demônio. Porque a gente oraria em nome de Jesus e a pessoa deixaria as dívidas. E, gente, nós temos percebido, nós temos um auditório cheio aqui. Você que está por trás aí da telinha, você que está acompanhando conosco aí online. Gente inteligente tem dívida. Gente formado tem dívida e endividado. Tem pessoas pós-graduadas, pessoas doutorado, endividados. Dívida não é relacionado a algo espiritual, ou seja, eu preciso orar e minhas dívidas vão acabar. Não, é mudança de mentalidade. Mais uma vez, dívida não é demônio. Ai, como eu gostaria que fosse. A gente oraria e as dívidas sairiam. Não, nós precisamos entender que é mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. Você poderia estar num nível muito melhor. Você poderia estar em um patamar muito melhor se você entendesse, visse com relação de uma forma assim, transparente, honesta. Meu Deus, como tratar isso na minha vida? Como mudar de mentalidade? O que é que a Bíblia fala sobre isso? Gente, cauteloso devedor. Eu entendo que existem dívidas que são necessárias. Dívidas que são necessárias. Você que tem uma empresa, você sabe que tem coisas que é melhor você comprar a prazo, é melhor você negociar, manter o teu fluxo de caixa, manter uma sobra, né? Ou seja, um colchão financeiro de que comprar coisas que você realmente é melhor você comprar a prazo. E geralmente as empresas tocam desse jeito. Tem dívidas que são, vamos dizer assim, dívidas saudáveis. Uma casa, uma compra de uma casa. Então, muitas vezes tem dívidas que você diz assim, vale a pena. Como é que você vai investir numa casa hoje, né? Tudo bem que os juros estão um pouquinho complicados, mas se você for, quem tem casa, né? A minha casa, uma parcela dela, uma parte dela eu financiei. Hoje, o valor que eu pago na minha casa, assim, comparado, se eu fosse pagar um aluguel, se eu fosse investir assim, não se compara o valor que o imóvel tomou com relação à prestação. Então, onde é que eu quero chegar? Tem dívidas que são saudáveis. Mas eu não estou falando dessas dívidas, eu estou falando daquela que você diz assim, ei, aproveite agora e pague depois. Eu estou falando da dívida que a gente precisa enxergar, não precisa de entrada, a primeira só daqui a... Aquela dívida que você diz, não, sabe de uma coisa? A parcela é muito pequena. É o tipo da pregação que ninguém diz glória a Deus, ninguém diz aleluia. Gente, sendo honesto, eu não vou fazer essa pesquisa aqui. Mas vamos fugindo do assunto. Esse assunto pega. Porque se eu fosse fazer, eu não vou fazer. Eu vou dizer o seguinte, 80% das pessoas aqui vivem problema financeiro. 15% das pessoas, o restante aí sobra 20%, 15%, tá certo? 15%, elas são equilibradas, elas, o que recebem, gastam. Não sobra nada, mas também não está devendo nada. Eu estou sendo muito bom. 5% sobra.
1%, 2% são ricos, ou seja, sabem multiplicar. Sim, você é capaz, sim, você pode decidir hoje dizer o seguinte: sabe de uma coisa? Eu preciso administrar isso na minha vida. Eu preciso tomar um jeito na minha vida e dizer assim: parar de cavar. Sabe de uma coisa? Quem sabe Deus está falando para ti, você procura tanto resposta para Deus. Deus está falando para ti hoje assim: para de cavar. Para de cavar. Sim, você é capaz. Outro, se você conhecer como fazer, isso é verdade, essa verdade vai te libertar. A terceira coisa que a gente tem trabalhado, né? Eu sou capaz, eu sou livre, por quê? Porque a verdade me liberta. E a resposta a essa verdade, como eu respondo a isso? Eu tenho paz. Ou seja, é isso que Deus quer, trazer paz na minha vida. Mas a minha pergunta para você: ei, você já parou na tua vida? Você já parou? E você respondeu para Jesus: sabe de uma coisa? Eu preciso de forma honesta resolver essa questão de dívida na minha vida. Eu preciso de forma honesta. O que é que a gente precisa fazer, gente? A gente precisa entender que, primeira coisa, faça o possível. Gente, coisas básicas, práticas para você sair daqui hoje. Você diz assim: mas pastor, poxa vida, eu vim aqui buscar algo espiritual e a gente está falando sobre educação financeira. Eu não vou perder minha linha de raciocínio não, o como. Mas deixa eu só abrir aqui um parênteses para você. Gente, Jesus eleva o assunto de finanças a uma coisa espiritual. Ele diz assim: ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Jesus eleva esse assunto de forma espiritual. Paulo, ele trazendo o assunto à baila, ele diz assim para Timóteo: Timóteo, eu desejo que as pessoas sejam ricas para com Deus. Paulo trazendo à baila diz assim: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos, quando entram nesta linha, se perturbam com toda sorte de mal. Esse assunto precisa ser resolvido na minha vida e na sua vida. Como? Primeiro, compre à vista. Compre à vista. Uma deu glória a Deus, né? O porquê de comprar à vista? Porque quando você compra à vista, você está vivendo a tua realidade. E aí a gente pega no pé, né? Gente, eu acho incrível, tem coisas que a gente lê na Bíblia, na palavra, e você diz assim, você não leva em consideração. O cara mais sábio, Deus deu sabedoria para ele. Deus mesmo deu conhecimento para ele. O homem mais sábio que a gente vê na Bíblia, como é o nome dele, gente? Como é o nome dele, gente? E ele escreve um livro todo, livro de Eclesiastes, falando sobre o quê? Vaidade. Vaidade. Quando a gente fala sobre dívida, e ele diz assim, ei, compre à vista, sabe o que é que você vai trabalhar na tua vida? Você vai estar trabalhando vaidade. Você vai estar trabalhando o quê? Realidade. Cara, eu não vou comprar, sabe por quê? Porque eu não vou cavar mais, e sabe por quê? Não é a minha realidade. O que eu estou precisando hoje é isso aqui, eu vou comprar à vista. Se você começar a mudar isso, a mentalidade, se você começar hoje, decidindo hoje aqui, decidindo hoje, e é sabe aquele pão que você ia comprar, sabe aquela sanduíche que você ia comprar, aquela coisa que você ia passar no cartão, mais uma dívida que você ia fazer hoje depois do culto, você vai para casa, vai comer, né, refrigerante, você vai comer suco, vai passar pão, vai tocar margarina dentro e você vai ficar satisfeito e não vai dever ninguém.
Se a tua realidade for essa, ei, vive essa realidade. Não, pastor, a minha realidade é diferente. A minha realidade é ir para um restaurante e eu pago a vista. Vive a tua realidade. Mas nós estamos falando, ei, Deus é fiel na entrada. Nós estamos falando o seguinte: faz o seguinte, administra a tua saída. Como administrar a tua saída? Não cavar mais, não fazer mais dívida. Isso aqui não é a minha realidade. Não é a minha realidade. A minha realidade é esta. Pagar à vista, para mim, tem um significado grande, um exercício enorme. Esta aqui é a minha realidade. Isso aqui é o que eu vivo. E também o pagar à vista quebra da nossa vida toda a vaidade. Amém, gente? Amém. Compre à vista. Ei, evite se endividar quando devemos algo para alguém, gente. Essa questão de você pegar, e a Bíblia fala muito sobre quem deve a uma pessoa, você passa a ser escravo dessa pessoa, no sentido de essa pessoa ela tem o domínio sobre a sua vida. O provérbio ele fala o seguinte, Salomão diz assim: não dê sossego aos teus olhos, não dê sossego ao teu corpo, não dê sossego à tua vida, faz tudo, mas se livra de quem você está devendo. Se livra de quem você está devendo. Gente, isso vai fazer com que você venha administrar bem as suas dívidas. Ser cauteloso devedor. Pastor, eu estou cheio de dívida, como é que eu começo? Começa a pagar as dívidas pequenas e deixa as maiores para depois. Porque esse sentimento que você tem de começar a pagar as dívidas pequenas, começa a gerar na tua vida aquele texto que a gente falou, você é capaz. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus está me mostrando que eu sou capaz. Deus está me mostrando que eu sou capaz. Deus está me mostrando que eu sou capaz. Ei, isso mostra para você que você está administrando, e o conhecimento, a resposta do... Eu tenho conhecimento e eu respondo a esse conhecimento, está me libertando. E aí você começa a sentir paz. Nos momentos que a gente está vivendo como o Brasil, a gente precisa ter muita cautela quando a gente vai comprar alguma coisa. Cuidado. Você que tem negócios, cuidado. Hoje dá muito trabalho leva muito tempo um erro que você toma. Gente, no momento desse, cautela para abrir um outro negócio. Cautela para você fazer um outro negócio. Cautela para você expandir. Muita cautela, muita cautela. Faça boas perguntas. Quem sabe eu vou trazer uma resposta de Deus para a tua vida hoje que você está aqui. Esse negócio que estão oferecendo para ti, que estão dizendo que é tão bom, estão dizendo assim, olha, isso aqui é ouro para você, compra. Como é que uma pessoa vai vender ouro para ti? Uma coisa boa, estão entendendo, gente? Como é que um negócio, a pessoa vai vender dizendo que é tão bom o negócio, que ele está vendendo para ti, diz assim, eu gosto muito de ti, toma esse negócio, compra. Cuidado quando você for comprar um negócio, você pode estar comprando uma dívida escondida. Você está comprando. Pastor, eu não devo, não, você deve ter cautela. Nós estamos falando de algo que você tem, que é precioso, recurso que Deus tem, que Deus está sendo fiel na entrada. Seja cauteloso na saída. Seja cauteloso na saída. Amém, gente? Outra coisa que a gente quer falar, seja prudente consumidor. Uma coisa é dívida, outra coisa é consumir. Gente, a influência cultural diz assim, coisas trazem felicidade. Nós somos o que temos. A cultura diz o seguinte, quanto mais você tiver, mais deve gastar. Gastar é uma competição, é incrível.
Incrível como a gente encontra, e muitas vezes a gente encontra, não vamos ser autorresponsáveis. É bom comprar, é ou não é, gente? É bom comprar? É muito bom, é saudável. Agora, a gente precisa entender, se Deus é fiel nas entradas, e se a riqueza aos olhos de Deus não é o que eu tenho, mas o que eu faço com aquilo que a gente tem. Essa é o que a gente quer bater da sua cabeça, a palavra de Deus na sua vida. Esse mês eu disse o seguinte: ei, ser rico para com Deus não é a quantidade do que você tem, mas o que você faz com aquilo que você tem. É o que você faz com aquilo que você tem. E a gente vê na palavra de Deus, que se Deus ele eleva esse assunto para a questão espiritual, é algo espiritual, mas é mudança de mentalidade, Eu vou ser cauteloso devedor, mas também eu vou cuidar com aquilo que eu consumo. As minhas saídas mostram quem eu sou. É ou não é, gente? As minhas saídas mostram quem eu sou. Cuidado, isso é uma armadilha. Coisas trazem felicidade, nós somos o que temos. Quanto mais você tiver, mais você deve gastar. A mente e o coração de Deus diz o seguinte: ei, cuidado, porque as dívidas, o consumo pode mostrar alguns ídolos que nós temos. Deixa eu ler esse texto para você. Deuteronômio capítulo 5, versículo 8 diz assim: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem, nada do céu, nada. Ou seja, gente, aquilo que a gente compra, aquilo que a gente consome, quem sabe você está botando todo o valor em algo que se está tornando para ti ídolo. Eu estou sendo claro, gente? Faz sentido o que eu estou dizendo? A outra coisa que a gente precisa mudar hoje, precisa ser prudente, devedor, cauteloso devedor, mas prudente consumidor, ou seja, quem sabe o que eu estou consumindo é um ídolo. Quem sabe aquilo que o consumo, a procura de gastar, é algo que eu preciso trabalhar na minha vida, cobiça. Gente, para mim a definição de cobiça é um roubo passivo. Vou explicar. Cobiça é um roubo passivo. Eu vejo uma coisa do Luiz Júnior, é dele, e eu digo o seguinte: eu quero para mim, é meu. E eu vou fazer de tudo para ter aquilo que é do Luiz Júnior, mas no fundo, já passou a ser, ou seja, eu olho, eu cobiço. Entrou no meu coração, muda a minha mentalidade, muda as minhas atitudes. Gente, outra dica, seja prudente consumidor. Toda compra sobre forte emoção tira de nós a inteligência. Compra sobre forte emoção tira de nós a inteligência. Sabe aquela coisa? Que a pessoa chega na loja, né? Você chega, aí vai, e o cara fala para ti: não tem que ser agora, leva agora. Ei, deixa eu te falar. Olha, você vai ser a última pessoa, se você não levar. Você não vai conseguir. E aí você fica com aquela pressão psicológica: fecha agora, compra agora, fecha agora, compra agora, vai, leva agora. Aí você leva, chega em casa, aí vê que durante 32 meses você vai pagar aquilo ali. Misericórdia. Eu e a Neném, a gente começou a trabalhar na nossa vida essa questão, né? De comprar à vista, de comprar dentro da nossa realidade, viver dentro da nossa realidade. A gente vendeu o carro da Neném o ano passado, e a gente disse assim: Neném, bora fazer o seguinte, a gente, ao invés de pagar a prestação
com juros, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos juntar durante esse período todinho, pegou o saldo do carro que ela tinha, né, o valor que a gente vendeu do carro, para comprar um outro carro para ela, começamos a juntar aquela prestação que eu iria pagar no banco, no financeiro, no coisa, juntamos durante um período todinho, compramos praticamente à vista. O valor que a gente não... é muito pouco, é uma questão de necessidade. Mas assim, quem sabe, gente, isso é um trabalho na nossa vida muito gostoso. Entendeu? Porque você não compra por emoção. O dinheiro estava lá. Poderia ter comprado, poderia ter dado entrada num carro melhor, poderia ter feito uma coisa melhor. Não, nada de emoção. Porque é um valor muito alto, é um bem muito alto e a gente precisa fazer com muita cautela. E quem está falando aqui, gente, eu já passei problemas por culpa minha, por culpa nossa. Por quê? Porque a gente foge da nossa realidade, porque a gente cobiça aquilo que é roubo, é roubo passivo, é algo no coração que acontece na nossa vida. Ei, nós temos que ser cautelosos com relação à dívida, mas precisamos ser prudentes consumidores. Ei, o que eu gasto não é sobre ídolo, o que eu gasto não é sobre cobiça. E outra coisa, gente, impressionante. Abra sua Bíblia, por favor, leia comigo em Filipenses capítulo 4, versículo 12. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Diz assim: sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Paulo está falando de contentamento. Filipenses capítulo 4, eu li, gente, se você quiser anotar, Filipenses capítulo 4, versículo 12. E aí, depois desse texto, a gente vai encontrar: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo diz assim, ele está falando sobre contentamento. Gente, se nós falamos que temos Jesus na nossa vida, se nós falamos que entregamos a nossa vida para Jesus, essa entrega, essa presença de Jesus em nós, causa muita coisa, mas uma das coisas que Jesus, na minha vida e na sua vida, faz é me completar. Eu não preciso ter coisas para querer ser algo que coisa não vai me transformar. Eu tenho Jesus na minha vida. Sabe o que é isso? Contentamento. A outra palavra é simplicidade. Vou explicar o que é simplicidade, contentamento. Simplicidade é: você tem dinheiro. Você tem dinheiro. Você tem dinheiro para comprar 500 camisas. Não vai ficar devendo nada. Não, você tem dinheiro para comprar 500 camisas. Você pensa assim: para que eu quero 500 camisas? Não, vou comprar só uma. Aí é miserável. Aí é avareza. E o que é um avarento? Um cara que é rico e vive como pobre. Ou pobre que vive como... Não, é avareza. Apego. Não, você vai comprar o quê? Pai, você vai comprar, tá certo? Em vez de comprar 500, você vai comprar... Rapaz, sabe uma coisa? Vou comprar aqui 10. Eu posso. Mas você tem dinheiro para comprar um apartamento, tá certo? De 10 milhões com 2.000 metros quadrados. E só vive você e sua mulher. Você tem. Esse dinheiro você tem. Você não vai fazer falta para você. Um cara simples vai comprar um apartamento de 100 mil, não. É avareza. Mas você vai comprar um bom apartamento que você vai dizer assim: eu vou viver bem com a minha mulher, eu não preciso. Porque esse apartamento não vai me tornar. Jesus Cristo na minha vida me completa. Está entendendo? Simplicidade. Não é a marca de um carro, não é a marca de um celular, não é a marca de uma roupa, não é aquilo que você vive. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Deixa eu dar um outro exemplo. Isso aconteceu comigo. Foi uma transformação na minha vida com relação a essa área financeira. Tempo atrás,
Eu comecei a perceber que ter dinheiro me fazia feliz e não ter dinheiro me fazia triste. Vou repetir. Ter dinheiro me fazia feliz, não ter dinheiro me fazia triste, me deixava preocupado. Eu fiz uma oração. E a minha oração, eu libero, você pode fazer também, viu, gente? Qual foi a minha oração? Eu disse: Senhor, muda do meu coração a questão de dinheiro. Que ele não seja festival e que dinheiro não seja funeral. Que dinheiro para mim não seja festival, ou seja, tendo eu vou, glória a Deus, estou sentindo a presença de Deus. Não tendo, coisa horrível, está um peso, o diabo está presente. Não, dinheiro para mim hoje, estar em qual lugar? No lugar dele, no lugar dele. Eu não fico alegre porque eu tenho e não fico triste porque eu não tenho. Entendeu, gente? E isso é contentamento. Isso é viver na simplicidade. E isso é mudança de mentalidade. Contentamento e simplicidade. A resposta da palavra de Deus aqui é: como é que eu vivo contente em toda e qualquer situação? Como é que Paulo especificamente passava dificuldade? Como é que ele conseguia viver na fartura e na abundância? Ou na escassez? Assim, tudo posso naquele que me fortalece. Jesus na minha vida me completa ao ponto de dinheiro não ser nem funeral, nem festival. Eu sei viver dentro da minha realidade. Desculpe eu falar mais uma vez. Quem sabe a resposta que você veio buscar de Deus hoje é: filho, o teu problema é que você não vive dentro da tua realidade. Filha, o teu problema é porque você vive fora da realidade. O teu problema não é ganhar mais. O teu problema é aqui no coração. Uma questão de alma. Uma questão de valores. E que não é dinheiro que vai resolver, mas é uma comunhão. É uma mudança de mentalidade que o Espírito Santo faz na tua vida. Deus, muda a minha vida. Me ajuda, Senhor, a mudar a minha vida. Deixa eu dar um outro testemunho, só para você ver o como também Deus faz. Mas, gente, deixa eu ir na quarta-feira passada, o que generosidade causa na minha vida e na sua vida. É impressionante como o dar, o ajudar, faz com que esse lado da sua alma seja curado. Deixa eu só te dar um exemplo. O doador dá, porque ele tem. O generoso, ele dá, porque ele sempre tem e porque ele é grato. E como generosidade faz com que a nossa alma seja liberta dessa vaidade, dessa cobiça, né? Generosidade causa na nossa vida simplicidade, porque o generoso, ele diz o seguinte: poxa vida, eu não tenho simplesmente por ter, não é sobre mim, é sobre Deus, é sobre pessoas. Amém, gente? Então, assim, veja se não é um ídolo, veja se não é uma questão de cobiça, veja se não é uma decisão de viver na simplicidade. Veja isso. Ei, gente, pague à vista, cuidado com o cartão de crédito, não conte com o futuro, assim, gaste hoje, entendeu? Não, eu vou ter amanhã. Cuidado, tem muita gente gastando com dinheiro que ainda vai receber. Rapaz, não, eu estou comprando hoje porque vai dar certo, já está tudo certo, o cara só falta assinar o contrato, eu vou comprar logo. E aí, na hora que o cara vai assinar, a caneta estoura, na hora que vai imprimir o contrato, a impressora quebra, aquilo que você tinha como certo, tem gente gastando por conta. Gente,
Isso é algo que precisa ser trabalhado na minha vida e na sua vida. Pastor, por que esse assunto, mais uma vez, por que esse assunto, mais uma vez? Gente, eu quero terminar com essa parábola que Jesus contou. Lá em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. A partir do versículo 13. Deixa eu ler na minha tradução. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 13, a gente vai ler até o 21. Vocês estão comigo, gente? Está sendo bom para você? Nesse ponto, o homem que estava no meio da multidão falou: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Briga de família. Briga de família com relação a dinheiro. O que é que aconteceu naquela família? O que é que já tinha acontecido com aqueles irmãos? O que é que tinha acontecido com pessoas do mesmo sangue? E quantas famílias destruídas aqui? Quantos relacionamentos destruídos aqui por causa de dinheiro? E aí, Jesus diz assim, Jesus respondeu: homem, quem me constituiu juiz? Ou partidor entre vós? Deixa assim, esse assunto aí vocês precisam resolver, porque não é simplesmente dizer para o teu irmão, dê ou não dê. Jesus está dizendo assim: ei, não é simplesmente eu falar contigo, essa questão que vocês estão tendo, não é simplesmente a necessidade de um juiz, não, é um assunto que precisa ser tratado entre vocês. Por quê? Porque Jesus chama a atenção, recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus trata esse assunto que ele estava dizendo assim: nós precisamos de um juiz, nós precisamos de alguém, nós precisamos que alguém fale. Ele disse: não, isso é um problema interior de vocês, eu não vou entrar nesse assunto não. Gente, e aí Jesus diz assim, ele lhes proferiu uma parábola. Um campo de um homem rico produziu com abundância. Dizia consigo mesmo: que farei, pois não tenho aonde recolher os meus frutos. Farei isso, destruirei os meus celeiros, eu vou reconstruir outros maiores, e eu recolherei todo o meu produto, a todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, se diverte. Mas Jesus termina essa história dizendo o seguinte: mas Deus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Você pode repetir comigo: rico para com Deus. Vamos lá, gente. Rico para com Deus. No livro, o Andy Stanley trata muito bem dessa história, muito boa. A perspectiva que o Andy Stanley, no livro que a gente está lendo, trata dessa história. E eu quero trazer assim um pouquinho dele. E assim, uma perspectiva que eu tenho, que me chamou a atenção sobre esse texto. Sim, rico para com Deus. Quem é rico para com Deus, gente? O que é que Jesus chama rico para com Deus? Nessa história ele está dizendo o seguinte, que aquele homem, ele tornou-se louco, porque tudo o que ele tinha era para ele, era sobre ele. E ele disse assim: eu vou ter cada vez mais, porque eu vou ter, e nunca vai acabar, e eu vou viver muitos anos. Ele disse: louco, você vai morrer. Hoje te pedirão a tua alma. O que tem essa história com o nosso assunto hoje, gente? Administrar saídas. Ter cuidado com as dívidas. Ei, ser prudente no sentido de consumo.
é algo que vai trabalhar na minha vida, porque aquilo que sobrar, gente, aquilo que sobrar, você vai usufruir. Já pensou quantas pessoas você poderia ajudar? E você quer ajudar. Eu sei que no teu coração você quer ajudar. Você gostaria de ajudar muito mais. Tem parentes seus que você gostaria de ajudar. Tem irmãos seus pais, você gostaria de ajudar mais pessoas. Ei, eu tenho absoluta certeza que essa história assim, rico para com Deus, é administrar bem as nossas finanças, para que não seja sobre nós, mas seja eu poder ter, você poder ter a capacidade de ajudar outras pessoas. E você sabe muito bem, eu tenho absoluta certeza que todos aqui já ajudaram, ajudam. E você sabe, o dinheiro que você ajudou uma pessoa não fez falta para você. É verdade ou não é, gente? O dinheiro que você, ou seja, qualquer ajuda que você fez para uma pessoa não fez falta para você, porque você fez com prazer. Você tem prazer. Até com pessoas que foram injustas com você, não lhe fez falta. Você diz assim, pai, eu fiz mesmo, eu estou satisfeito, não quero nem, eu estou satisfeito. É ou não é, gente? Essa parábola tem a ver comigo e com você, porque Deus quer mudar o meu coração, o seu coração. Deus quer que você usufrua mais. Gente, provérbio diz que comer, beber, usufruir do fruto do trabalho é bênção de Deus. Você está morrendo. Você poderia estar vivendo muito melhor, experimentando a vida muito melhor. Quem sabe pessoas aqui já no final da vida poderiam estar vivendo muito melhor. Não vivem por quê? Por dívida, por causa de dívida, descontrole, consumo. Poderia estar vivendo muito melhor. Gente, o reino de Deus poderia ser muito melhor. O reino de Deus poderia ser muito melhor. As igrejas poderiam ser muito melhor. Mais e mais pessoas poderiam ser alcançadas. O IVV poderia alcançar mais e mais pessoas. Hoje a gente alcança 3.000, nós temos 3.000 atendimentos. Mais recursos, podíamos alcançar 10.000 atendimentos ali. Quantas pessoas poderiam ser tiradas da miséria? Gente, eu li um relatório das Nações Unidas. Fiquei pasmo. Diz lá que os 20 maiores países do mundo, 20. Olha esse relatório. Os 20 países maiores do mundo, eles poderiam erradicar a pobreza do mundo em 10 anos. Vocês não estão entendendo não, gente. Vocês não estão entendendo não. A pobreza do mundo não iria existir. E não é ele doar todo o PIB, todo o produto, toda a riqueza. Não, parte. Posso errar no número lá, mas era muito pequeno, cada país doando, e fazer ações. Não existiria pobreza. Mas sabe por que aqui não acontece isso? Questão política. São pessoas como eu e você, quem sabe, seres humanos. Você poderia estar sentado numa cadeira, decidindo o destino, mas se você não for saudável de alma, você vai pensar, não, a riqueza é para mim. A riqueza é para mim. Como é que os países, gente, os países do mundo, os ricos países do mundo, o que é que pensam? Gente que pensa,
Então a riqueza é para a gente, a riqueza é para a gente, a riqueza é para a gente. O que é que Jesus está dizendo? Sabe qual é o problema? O problema do mundo, avareza. Não, eu quero para mim, eu quero para mim. Eu te convido hoje, no nome de Jesus Cristo. Você pediu o Espírito Santo, sim, Deus, eu quero ser curado disso. Não é sobre. Quem sabe você está muito bem financeiramente, mas também você tem problema de avareza, você também tem problema de cobiça, você também tem gastos terríveis. Poderia abençoar outras pessoas, usufruir, abençoar o reino de Deus. Muita gente.